conhece o clube da Reese Witherspoon? A Reese nada mais é que a nossa amada Legalmente Loira, que ficou muito conhecida por esse seu papel. Mas também ela já fez diversos outros filmes. E além disso, ela também ama livros, assim como a gente. Então foi pensando nisso que eu decidi falar sobre 7 livros que ela já leu no clube dela, que eu também já li, e se eu recomendo ou não. O clube surgiu em 2017 e a maior proposta desse clube é ler livros escritos por mulheres que tragam histórias sobre mulheres. Então, ao longo desses 6 anos, muitos livros foram lidos por esse clube. Claro que eu não consegui ler todos ainda, tem muitos que estão na minha lista, que eu já até tenho, mas não consegui encaixar ainda nas minhas leituras. Mas, dentre esses já lidos, eu consegui ler 7 e eu vou comentar com vocês o que eu achei de cada uma dessas obras. Além disso, muitos livros lidos no clube ainda não chegaram aqui no Brasil. Eu fiz uma lista com todos os livros já publicados por aqui, para quem tiver interesse, o link está na descrição desse vídeo. Mas agora vamos falar sobre as obras. Uma das últimas obras que eu li, que foi lançada recentemente aqui no Brasil e já foi lida pelo Clube da Reese, tanto é que tem um trechinho dela aqui na contracapa, é o livro Deu Match. Eu até fiz um vlog de leitura aqui no canal, contando melhor a minha experiência com essa leitura, sem spoiler, mas posso dizer que foi um livro assim que me conquistou bastante. Aqui a gente conhece a história da Abby, uma personagem que ela se inscreveu de brincadeirinha em um teste de DNA pra dar aquele incentivo ao seu melhor amigo que estava precisando. Só que no meio disso ela acabou descobrindo que ela tem uma irmã. E a história começa a desenrolar a partir desse ponto. É quando ela vai para um acampamento de verão, onde essa sua irmã está, ela tenta se conectar com ela, tenta descobrir mais sobre sua vida, como elas vão chegar até os pais para questionar sobre isso, do porquê elas nunca souberam sobre a existência uma da outra, e a história vai desenrolando desse ponto em diante. Só que nesse acampamento, ela também vai estar junto com o Léo, que é o seu melhor amigo, e Rush. Então a autora, ela trabalha muito na questão de autodescoberta da personagem, também trabalha na questão de descobrir mais sobre a irmã, descobrir quais são os segredos que os pais escondem ali, o porquê eles omitiram isso por tanto tempo e, na verdade, ela só descobriu por um acaso, além de, claro, a autora trabalhar também na questão do romance. Então é um livro, assim, jovem adulto e eu recomendo bastante. É aquela obra realmente leve e divertida em muitos momentos que acaba conquistando muito o coração. O segundo livro que eu li foi em 2018, já tem bastante tempo, mas assim, é um dos livros que eu gostei bastante, além de ter uma capa assim, que eu julgo lindíssima, é o livro A Luz que Perdemos. Nessa história a gente conhece a Lucy e o Gabe, dois personagens que se conheceram na faculdade no dia 11 de setembro, no dia em que os aviões colidiram com as Torres Gêmeas. Então a história já começa com um momento bem trágico. E é nesse momento que eles decidem que eles querem fazer alguma coisa em suas vidas, eles querem fazer algo que promova a diferença no mundo. Só que quando eles se veem um ano depois, parece que é um encontro predestinado, mas Gabe é enviado para o Oriente Médio como fotojornalista e Lucy decide insistir em sua carreira em Nova York. E a história vai desenrolando ao longo de 13 anos, entre encontros e desencontros, e muitos questionamentos começam a surgir ao longo dessa trajetória. Esse é um livro muito emocionante. Só pelo tema a gente já percebe que é um livro que vai causar um grande impacto, vai causar aquelas emoções bem fortes em nosso coração, e realmente é o que acontece ao longo dos capítulos, principalmente por se tratar de encontros e desencontros desses dois personagens que a gente fica se questionando se tudo isso é coisa do destino ou se realmente tinha que acontecer dessa forma. A Luz que Perdemos é um livro que eu gostei bastante de acompanhar e possui capítulos curtos e uma narrativa simples, então é bem fácil de se apegar com toda a trama, de se apegar com os personagens. É uma história que fala sobre dois amores, duas vidas, uma escolha, um destino. Uma história que se desenrola por conta de um acontecimento marcante na história, mas que vai muito além disso. O Roxinol é um dos meus livros favoritos da Kristen Hanna e da vida, porque aqui é uma história com narrativa da Segunda Guerra Mundial, onde a gente já percebe o grande impacto que essa obra é capaz de proporcionar, mas além disso, a forma como a autora trabalhou todos os acontecimentos me deixou extremamente envolvida e presa com essa história. E a gente vai conhecer duas irmãs, a Viana e a Isabelle, e uma decide ficar lá, aceitar as consequências de tudo que está acontecendo ali, e a outra decide ir pra guerra, decide lutar
Star decide enfrentar os inimigos. Então são duas irmãs completamente diferentes. E aqui a gente vai conhecendo um pouco sobre cada uma delas, sobre como a vida delas foi seguindo pelo caminho que elas escolheram. Então é um livro que causa bastante emoção, um livro que impacta em diversos momentos, e eu gostei muito de acompanhar a trajetória dessas duas personagens, em ver duas perspectivas completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo causa emoção em muitos capítulos mesmo, porque é quase impossível não sentir toda essa comoção com tudo que está sendo narrado. Eu posso dizer que o Rochinol é uma história incrível, uma história sensível, cheia de dor e sofrimento. Uma história onde duas irmãs precisam vencer suas próprias batalhas, lutar diariamente pela sobrevivência e buscar aquela luz no fim do túnel. Então eu recomendo demais esse livro. Essa é uma obra que ganhou uma adaptação no Prime. Eu confesso que eu relutei muito para ler esse livro porque eu tinha aquele pequeno receio de não gostar da obra, só que eu fui completamente surpreendida porque eu fiquei totalmente envolvida com a forma que a autora apresentou a narrativa do mesmo. Eu estou falando de Daisy Jones and the Six. Esse livro ele é narrado em forma de entrevista, então no começo eu fiquei um pouco relutante com isso, com aquele pezinho atrás de não gostar, só que a forma como a Taylor soube explorar isso, fazendo com que o leitor se sentisse parte daquela narrativa, foi realmente incrível. Se você já viu a série ou já leu o livro, sabe que aqui a gente conhece a história da Daisy, que sempre teve um sonho de ter uma banda, e a gente também conhece o The Six, e a gente vai conhecendo a trajetória de cada um deles, tanto da banda quanto da Daisy, e como a história dessas pessoas acabou se cruzando de alguma forma. E por outro lado, existe aquela questão que eles só mostram o que eles querem que o público veja. Só que por trás disso tudo, por trás dos bastidores, por trás de cada sorriso, por cada música que eles estão ali cantando no palco, o que existe? Existe sempre algo a mais. Então é isso que a gente vai conhecendo ao longo dessa obra. A gente conhece perspectivas que vão muito além do que aparecem nas câmeras. Então eu fiquei realmente envolvida em tudo que foi narrado. Eu me apaixonei demais por esse livro. É uma obra que se passa nos anos 70, então a gente tem toda aquela questão de sexo, drogas, conflitos e dramas daquela época. Então isso acabou me conquistando de uma maneira assim única. E é claro que existe o plot que eu jamais esperava que esse livro tivesse. Então isso acabou me fisgando ainda mais. Se eu já estava apaixonada pela trama, fiquei ainda mais depois de tudo que foi revelado. E eu acredito que a Taylor soube trabalhar muito bem todas as questões narradas nesse livro. Então assim, fico feliz de ter vencido aquele receio que eu tinha pra ler essa obra, porque vale muito a pena. Um Dia em Dezembro é um livro que me conquistou bastante também, porque ele fala sobre a Laurie, que é uma personagem que não acredita em amor à primeira vista, e tudo muda em uma manhã de dezembro fria e chuvosa, quando um ônibus de 10 andares para em sua frente e ela observa os olhos mais lindos que ela já viu em sua vida. E apesar dela não acreditar em amor à primeira vista, ela acha que seu coração bateu mais forte e ela passa muito tempo procurando por ele, só que não há sucesso. Porém, um ano depois, na festa de Natal da sua melhor amiga, ela aparece com seu novo namorado. E adivinha quem é? É aquele cara do ônibus do qual ela ficou totalmente apaixonada. Como ela vai lidar com toda essa situação? E é quando a história vai desenrolando. O que eu mais gostei desse livro é que é uma narrativa que acontece no Natal. Então eu amo livros que se passam nessa época do ano. Então já fica aqui a minha dica pra quem quer ler alguma coisa temática em dezembro. E eu gostei muito de acompanhar a trajetória da Laurie e do Jack. A autora ela intercala num ponto de vista de ambos, então a gente consegue entender perfeitamente como as coisas vão desenrolar, como as coisas vão acontecer, se tudo aquilo que ela ficou esperando por um ano realmente era algo do destino ou não, ou se isso tudo é um milagre de Natal. Então eu gosto muito de temática assim, desse quentinho no coração que obras assim são capazes de proporcionar. Mas além disso, essa obra também proporcionou uma pitadinha de drama que eu achei sensacional e na medida certa. E isso deixou o coração apertadinho em alguns momentos, mas também me fez questionar em como a vida pode acontecer em um piscar de olhos e totalmente diferente da forma que traçamos. Eu tenho certeza que se você gosta de livros com essa pegada de Natal, um romance, pitadinha de drama, eu tenho certeza que vai se apaixonar também por Um Dia em Dezembro. Um outro livro que eu li também do Clube da Reese foi Rede de Sussurros. Esse é um livro que foge um pouquinho da minha zona de conforto, principalmente pelas questões abordadas ao longo dessa narrativa. E aqui a gente vai conhecer a história de 3 mulheres que trabalham em uma empresa de roupas esportivas. As 3 sempre ficaram juntas, sempre apoiaram uma a outra, em momentos de promoções empolgantes, reuniões sem fim, casamento, maternidade, divórcio e toda a política imposta pelo escritório. Apesar de toda essa rede de apoio, cada uma tem um segredo, e elas
elas se arrependem de algo que fizeram. Esse é um livro que, apesar de fugir um pouco da minha zona de conforto, acabou mexendo bastante comigo, porque ele mostra uma realidade e vivemos uma realidade de assédio moral e até mesmo de assédio sexual dentro de um ambiente de trabalho, e que muitas vezes tudo isso é ignorado simplesmente por julgar e não ser nada demais. Então essa é uma realidade que infelizmente existe ainda, e isso acabou me tocando de alguma forma nessa leitura. E também a questão de que mesmo com várias fofocas rolando e muita coisa acontecendo, um homem sempre acaba ganhando um cargo de poder dentro da empresa. Muitas vezes simplesmente preferem varrer toda a sujeira para baixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Então é um tema relevante que pode acontecer com qualquer uma de nós, qualquer pessoa. Então esse é um livro que acaba nos fazendo refletir sobre diversas coisas, em refletir da maneira que devemos lidar com algumas situações, além de que a autora ainda coloca aquela pitadinha de mistério ali no enredo sobre o segredo dessas três mulheres e em como esses segredos acabam impactando de alguma forma na trama. Então, para quem ainda não leu Rede de Sussurros, tenha em mente que você vai encontrar muito além do poder feminino. Vai encontrar um grande mistério e o final tenho certeza que vai te deixar de queixo caído. E já que estamos falando desse empoderamento feminino, um dos livros que eu li no Clube da Reese foi Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Nessa trama nós vamos conhecer a história de 4 mulheres que buscavam seus direitos acima de tudo, buscavam compartilhar literatura, mostravam que eram capazes de qualquer atividade, assim como os homens, e que também não iriam tolerar nenhum tipo de agressão, seja ela física ou mental. E mesmo a gente conhecendo a história dessas 4 mulheres, a personagem principal é a Alice, que descobre que casar e partir para os Estados Unidos não era o que ela esperava. Então, com todos os problemas que ela vem enfrentando, ela decide criar o projeto da biblioteca itinerante a cavalo, onde ela vai viajar pelas montanhas dos Estados Unidos para compartilhar a literatura e muito amor para todos, fazendo com que essas obras acabem sendo refúgio para muitas outras mulheres. O que eu mais gostei nessa trama foi a forma como a Jojo Moyes soube trabalhar todos os preconceitos da época. Ela retratou de uma forma única e que infelizmente são coisas que ainda acontecem em nosso cotidiano. Então a forma como isso acontecia no passado e ainda impacta em nossa atualidade é algo que gostei muito de acompanhar nesse livro. E o que mais, assim, me marcou foi a questão de que precisamos enfrentar os nossos problemas. Encarar tudo de frente, lutar por aquilo que acreditamos, por aquilo que amamos e jamais deixar que o medo fale mais alto e que alguém fale pela gente. Nós precisamos ter voz naquilo que acreditamos. Então esse é aquele livro que causa um misto de emoções, desde a raiva até os suspiros. A gente conhece sobre a luta pelos direitos em uma época que isso era quase impossível. Então esses são 7 livros que eu já li e gostei bastante, como vocês devem ter percebido. E por conta dessas experiências, eu fiquei realmente empolgada em ler mais obras lidas pela Reese. Entre elas, existem alguns e-books e livros que eu tenho por aqui, como Um Lugar Bem Longe Daqui, Susan Não Quer Saber do Amor, Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs, As Coisas Como Elas São, A Última Coisa Que Ele Me Falou e Dicionário das Palavras Perdidas. Essas são algumas das obras que eu tenho para ler e que pretendo fazer ao longo dos próximos meses, né? Não vou colocar uma data porque eu não consigo realmente organizar tudo isso, mas eu pretendo realizar essas leituras assim que possível, porque essas são obras escritas por mulheres, sobre mulheres, e que elas impactam de alguma forma o coração do leitor. Então imagino que todas essas que eu falei e que pretendo ler também vão me impactar de alguma forma. Podem até ser algumas obras mais leves, mais sutis, e outras que vão destruir mais o coração, mas que ainda assim acredito que elas têm muito pra ensinar. E lembrando que se você quiser conhecer todos os livros que já foram lidos pelo Clube da Reese e estão publicados aqui no Brasil, o link está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!